Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast do Ilumine em Família e hoje o nosso assunto é sobre os padrões que nós carregamos. Tenho certeza que você vai se identificar com alguns. E é bom a gente se conhecer, bom a gente saber o que a gente carrega para poder confrontar e crescer e melhorar. Então hoje a Carol trouxe um estudo de um curso que nós fizemos, né, Carol, em São Paulo. E é muito interessante porque a gente vai se descobrir, vai se enxergar, vai se identificar dentro de muitos deles. Esse é mais um podcast do Ilumine. Então, curte aí a nossa página, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Ajuda a esse material, ajuda a gente a divulgar mais esse material, porque ele vai edificar a vida de muitas famílias. Então, estamos aqui hoje com a Carol e o Juliano, né? Tudo bem. E a Carol vai começar a falar pra gente, então, um pouquinho sobre os padrões que nós carregamos. Todos nós carregamos padrões, geralmente por traumas de infância ou alguns acontecimentos, como a gente foi criado também influencia demais na nossa personalidade. Então, eu vou começar falando sobre o primeiro padrão, que é o padrão do sofrimento. A pessoa que tem esse padrão, ela acha normal o sofrimento na vida dela, que sofrer faz parte da vida. Se tu não sofrer, não tá vivendo direito. Ela deixa tudo pra última hora, tem essa mania de procrastinar, né? Ela não gosta de processos, porque geralmente o processo faz a gente pensar que vai dar errado o resultado. Então ela já sofre antecipadamente, né? Processos são doloridos também, né, Carol? O quê? Processos dói, né? Normalmente a gente quer fugir deles, né? É natural isso do ser humano, mas faz parte desse padrão. Ela tem o sentimento que está sobrecarregado, a vida dela nunca tá leve, tem sempre um problema, né? Ela gosta quando algo dá errado, porque fortalece a teoria dela. Então a verdade que ela cria de que as coisas são muito difíceis. Torcendo pra dar errado. Fica torcendo, e isso já não, tipo, deu errado, eu já sabia. Não, tá certo, eu já sabia. E isso fortalece ainda mais esse padrão dentro dela. Assim, né? Quem não conhece, Quem de nós nunca pensou assim? Vamos falar bem a verdade. Isso passou por algum momento da nossa vida, a gente passou por isso. Com certeza, alguém já, né, validou a nossa teoria de que a gente não serve pra nada, ou até passou uns pensamentos assim na nossa cabeça. Não gosta de coisas fáceis, porque as coisas fáceis, o que vem fácil, vai fácil. Então, tudo que é bom, vem muito difícil. Tem que ter uma luta muito grande. Um jargão popular, né? Sim. Que vem fácil, vai fácil. Eu ouvi muito na minha era. Muitos bilionários e muitas mentes fortes, eles rejeitam essa frase. Não é assim o que vem fácil, porque nós tornamos... A nossa mente vai definir se é fácil ou se é difícil. Então, por que tu quer definir que é difícil? Só para fortalecer esse padrão de sofrimento. Aí fica aquele impacto, assim, que diz, quanto rico, mais rico. Claro, porque para ele é fácil, as coisas vêm para ele. Mas é porque não tem esse padrão. Ele conseguiu passar essa barreira desse padrão, entende? Esse é o segredo, gente. É nós conseguirmos entender, conhecer isso aqui. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre isso. Então, você está conhecendo, sabendo que existem esses padrões. E eles estão impregnados dentro da gente. Aí, no momento que a gente conhece e a gente se reconhece, a gente pode confrontar eles. Para quê? Para que a nossa mente quebre essa barreira, para que a gente possa ir adiante. Continua, Carol. E também esse padrão carrega muitas pessoas que estão sempre reclamando. A vida delas é sofrida, tudo tá difícil, eu tô sobrecarregado. Fortalecendo, né, o que ela pensa. Bom, padrão de desistência. As pessoas que desistem com facilidade, elas têm medo, né, das coisas que podem acontecer. Elas contam histórias para si mesmas que não são verdade, para poder desistir, né? Por exemplo, não, eu tô fazendo uma faculdade agora, mas tá muito difícil, eu não vou conseguir passar nas provas, eu não vou conseguir me formar, porque eu não tenho essa capacidade. Contaram a história na mente delas, para quê? Para desistir. Então elas desistem porque elas contaram essa história para elas e acreditaram muito nisso, mesmo sendo uma mentira. Elas mudam constantemente, pelo fato de elas acharem que elas fazem tudo meio mal, assim, ou pelo medo, né, de acontecer alguma coisa maior, mudar, vou fazer outra faculdade, porque essa aqui tá muito difícil, porque eu não vou conseguir. Não é pra mim? Não é pra mim, eu não sou uma pessoa que vai ter sucesso nessa área, muda. Dela ver que tá sendo um pouquinho mais difícil, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Tá sempre mudando. Estão sempre com uma nova ideia.
Que é exatamente essa questão de mudar, né? Vou fazer uma faculdade diferente. Eu posso abrir um parênteses? Eu vejo muito as características de padrão de desistência no perfil comportamental dominante. O perfil comportamental dominante, nós podemos falar sobre isso, gente, porque nós todos somos encaixados em algum tipo de perfil. Ou você é dominante, ou você é paciente, ou você é analítico, ou você é influente. Então, a gente precisa conhecer quem nós somos, isso faz parte de nós. Um perfil dominante, ele desiste muito fácil, por quê? Porque ele tem muitas ideias. Então, ele quer colocar tudo em prática, ele não consegue terminar nada nunca. Eu começo falando por mim. Eu tive esse momento da minha vida que eu tive que me confrontar e perceber que, poxa vida, eu comecei isso, não terminei. Comecei aquilo, não terminei. Por quê? Eu tenho muitas ideias, mas também tenho isso muito dentro de mim. Eu não consigo mais. Eu não consigo terminar. Eu tenho que mudar. Não é pra mim. Né? Então, a gente começa a se reconhecer quando começa a entender. É o medo do erro, né? É. Porque o erro vai fortalecer aquilo que tu pensa, Mas a gente geralmente. pode falar sobre esses perfis num outro momento, né? O perfil comportamental de cada um. Para você se autoanalisar e entender em qual deles você se encaixa. E aí você vai identificar mais forte ainda esses padrões dentro de você. É muito normal também esse padrão de desistência em quem tem um complexo de inferioridade. Que acha que é, né, pior que os outros, que acha que não merece o que tem. Porque essas pessoas planejam tanto que elas vão dar errado na vida que acabam desistindo das coisas, pelo medo mesmo, que segura, trava, paralisa elas, né? Isso é tão forte, Carol, esse complexo de inferioridade, que quando você está subindo de nível, está conseguindo conquistar alguma coisa, a sua mente, ela te puxa lá para trás. O teu inconsciente, às vezes você nem tá percebendo. O inconsciente puxa e começa a dizer assim, não vai dar certo, tá indo longe demais. Não é pra ti. Já né? deu o que tu merecia, Tu não merece mais do que isso. Tu sabe, bem lá no fundo, daí a tua consciência, que na verdade é a tua inconsciência, começa a te jogar historinhas e lembranças de coisas que não deu certo para fortalecer isso, para você não seguir adiante. Né? Mas você precisa passar essa barreira, e isso tá aqui dentro da mente. Mas a gente precisa reconhecer isso, né? Pode continuar. Uma coisa também que é muito importante, que quando eu reconheci isso, mudou totalmente a minha perspectiva. Nós e a nossa mente são coisas diferentes. Você consegue entender que nem você não pensa em tudo que você quer? Ela só vem, a sugestão só vem na sua mente. Tipo, eu tô aqui, a mãe falou uma coisa, vem direto na minha cabeça assim, a mãe falou isso pra me machucar. Quem disse que a mãe falou isso pra me machucar? Acabei de jogar essa informação aqui na minha mente. Aceitou isso? Pra ver se eu vou pegar, se eu vou trazer aquilo como uma verdade. Mas não, a minha mente só sugeriu aquilo, eu não preciso acreditar. Então isso é importante, a gente ter noção de que não é a gente que controla aquilo, não é a gente, não faz parte da gente, mas é uma sugestão. O padrão do vitimismo. As pessoas que acham que tudo é mais difícil pra elas. Sabe quando tu vai falar uma coisa? Não, hoje eu sofri um acidente de carro, bati, veio a polícia. Não, mas tu não sabe a minha história. Tu não sabe o que eu passei. Eu fui no aeroporto, fui pego lá na polícia. Eles sempre tá se comparando, tá achando que a história dela é pior. Daí fica aquele negócio, tipo, não, o meu é pior, é a concorrência. A minha história é pior que a tua. O que eu faço, por exemplo, tu disse que as sugestões vêm na mente, né? Mas eu, na minha boca, 99% eu controlo o que eu vou falar. Quando a gente expressa em palavras, expressa né? em palavras e sai da nossa boca, a gente declara. A gente tá validando aquela sugestão. A gente declarou. Foi o que ela fez. Na mente Vem. Ela vem. Isso é inevitável, não tem segredo, é o que você faz com o pensamento, né? Se você expressar aí, você deixou sair. É tipo uma bala, você vai até pegar a arma, pega, mas você soltou, né? Então depois que solta... É o que a gente absorve, a gente escolhe absorver aquilo. Né? É a nossa escolha, mas pensar aquilo não tá fora do nosso controle. As pessoas acham que não recebem a ajuda que deveria. Minha mãe não me dá atenção, meu pai não me dá atenção. Tenho tudo. Meus pais estão sempre ali pra falar comigo. Mas, não, eu acho que eles podiam fazer mais. Seus pais têm trabalho, seus pais têm uma vida também. Acha que as pessoas não gostam delas. Vai num lugar, às vezes alguém te olha assim por muito tempo, tu já pensa, meu Deus, tá me encarando, não gosta de mim. Deve estar falando pro outro amiguinho ali que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ela se sente constantemente perseguida pelas pessoas. Sabe como é legal a mente de uma criança, né? A criança não Eu ia falar sobre isso. Ela não vê Ela não tem esse disso. complexo ainda. Tanto é que se ela tiver com uma roupa de uma fantasia, por exemplo, ela não... Então pode todo mundo olhar pra ela, ela vai sorrir ainda.
A gente que já tá olhando pra gente, diz, por que tá me olhando? Será que eu tô mal vestido? Será que isso... A gente cria, se a criança é tão pura, ela não nasce com isso. E né, deixa eu gente? abrir um parênteses, né? Jesus diz que a gente deveria ser como as crianças. Com certeza. Para ter essa mente aberta de aceitar. Tá me olhando, tá tudo bem. Alguma coisa que gostou em mim. Por que a gente tem que sempre pensar pro lado negativo? Não gostou de alguma coisa em mim. Né? Isso é um complexo que a gente vai criando e vai fortalecendo dentro da gente. Faz a gente viver triste, né? Porque olha, por exemplo, a gente saiu, foi num lugar público com o Davi fantasiado de zebrinha, né? E eu disse, meu Deus, a gente vai entrar nesse lugar com o Davi fantasiado de zebra, tudo certinho, mas daí pensamos. Tadinho, vamos expor pra ele, né? Não tem nada, ele tem a mente pura. E ele feliz da vida, sorrindo, então ele viveu um momento... As pessoas sorriam pra ele bem faceiro, achando, né, que tava... Então pra você ver como a interpretação que você recebe, que as pessoas estão olhando, é que te deixa triste ou te deixa alegre. O Davi ficou super feliz, as pessoas cumprimentavam ele, porque ele era atração, fantasiado de zebra, num restaurante. Num restaurante ele era atração, todo mundo olhava pra ele, mas ele tava feliz da vida. Se é um adulto, se bloqueia. Meu Deus, por que tá me olhando? Não gostou, tá falando de mim, né? É esse complexo. Isso tá muito dentro da psicologia também, porque o que acontece? Esses padrões, eles só são criados pelos traumas e pelas coisas que a gente viveu. Por exemplo, o Davi, quando for crescendo, ele vai começar a pensar melhor, né? De uma maneira que talvez vai começar a entender como funcionam as coisas. Se alguém pega e fala uma coisa pra ele, por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu ia bem nas provas, eu recebia não faz mais que a tua obrigação. Então, isso fez com que eu criasse uma verdade na minha cabeça de que eu não ia ser nada, que eu não era merecedora. Me fez criar um complexo de inferioridade. Então, isso que causa os padrões, né? A gente tem que entender, as crianças são puras, porque elas ainda não têm entendimento do quais são os traumas. Mas nós, como pais, temos essa responsabilidade de auxiliar eles nessa questão. Por isso que a gente crê muito que o Davi vai ter uma vida diferente, porque nós já temos esse entendimento. Enquanto com elas, nós não tínhamos. A gente vivia, né, Carol, assim, dessa forma, vamos levando. Aí fortaleceu nelas esses complexos, esses padrões. Pode continuar, filha. E ainda no padrão do vitimismo, elas gostam muito de reclamar, né? Porque a vida delas é mais difícil. E, as pessoas não gostam delas. Então, elas gostam muito de reclamar. É o prazer delas. Não gostam que resolvam seus problemas, porque não dá sentido pra elas, Elas precisam dos problemas. Elas querem reclamar contigo, não que tu resolva. Lembrando, acho que não sei se é só eu, mas eu acho que a grande maioria não gosta de... Eu não gosto de estar perto de pessoa que só reclama, que só murmura, é que na verdade, só se vitimiza. Na verdade, porque talvez isso lembre alguma coisa que tu já passou. E traz um sentimento ruim, te desperta um gatilho, né? Mas também tem a questão que uma pessoa negativa realmente, ela afasta. Gente, quem é que gosta de conviver com uma pessoa negativa? Que o tempo todo tá se vitimizando. Pessoas. Claro, elas se fortalecem. Por isso que a gente tem que cuidar. Com quem que a gente tá andando? Eu já falei sobre identidade, né? Vai sair, ou já saiu um podcast sobre identidade. A identidade fala muito a respeito disso. Por que nós temos certos contatos? Por que o ambiente que a gente frequenta é assim? Porque talvez nós somos assim. E será que eu não preciso me reconhecer dentro de um padrão desse para poder confrontar e poder mudar? Então, é isso, né, filha? Isso aconteceu com a gente. Sim. Essas pessoas também buscam por pessoas que reclamem com elas. Então, geralmente, elas estão próximas de pessoas que são parecidas, que têm esse mesmo padrão. Elas vão aqui reclamar, tô com uma dor de cabeça hoje. Contamina, né? Sim. Aí a pessoa conta, ou diz, como tem um exemplo, uma crise, não sei o quê. Aí quando você vê, você tá dizendo, realmente, o preço do combustível, do gás tá caro. Aí eu me toco. Mas tudo bem. Até então a gente não tinha nem parado para pensar, tá não vai mudar. Ou não tá, eu vou ter que me locomover. Não vamos reclamar. Igual. Então, às vezes as pessoas... Eu fico pensando, mas como contamina, né? Contamina. Só a gente vai entrando naquele... Esse é o mais nocivo que tem pra sociedade, porque ele se espalha assim como fogo, né? Uma explosão. O que a gente escuta acaba, né, trazendo as sugestões na nossa mente, por isso, entendeu? Começa a validar. Tu ficou perto dessas pessoas, começa a escutar elas. Porque eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor no corpo. Tô com dor todo o tempo. Daí tu fica... mas se bem que eu também tô com uma dorzinha de cabeça, né? E tu nem percebeu. Uma história, vai fortalecendo filme, né? Isso, né? Vai aceitando essas sugestões. Porque tu tá nesse ambiente. Esse ambiente vai ajudar a transformar a sua identidade. O ser humano não consegue viver sozinho, né? Eu tento às vezes me isolar, mas eu tento voltar à vida real, que é estar próximo das pessoas, porque a gente tem trabalho, tem contato.
Mas a nossa mente pode ser trabalhada para Sim. aceitar a sugestão ou não, né? Pode A só gente seguir ouvir, ou não. mas não... Continue, E agora Carol. o padrão do orgulho, que eu Esse acho é complicado. mais difícil de lidar, de ser, Gente, de aceitar. esse padrão, ele é o mais disfarçado dentro de nós. Todos nós temos esse padrão de orgulho. O problema é que a gente não aceita. E aí, é pior. Tinha que ter um padrão de orgulho quadrado, porque a gente não aceita o padrão de orgulho. Carol? Leia, Carol. Essas pessoas não aceitam ajuda por causa das feridas que alguém causou, que elas carregam. Então, elas acham que elas podem fazer tudo sozinha, que o que elas vão fazer é melhor do que os outros. Então, Aí entra elas muito têm que fazer. perfeccionismo aqui. né? Essas pessoas geralmente são bem perfeccionistas. Elas têm certeza que sabem o que estão fazendo. O cara, que nem o meu pai e o Carol, quem sabe tu faz assim, que pra mim deu certo. Não, eu vou fazer assim porque eu tenho certeza que vai dar certo. Não. Tu não sabe de nada. Invalida, sabe? E às vezes, Não sabe de nada. vezes Vai, tu Carol, nem não fala. assim, né? E daí o orgulho tá disfarçado Eu e tá tenho lá na 40 mente. e poucos anos, tu não sabe que tu tá. Mas eu tenho 40. Quantas vezes alguém já deve ter dito assim, olha só, eu vou te dar uma dica, daí tu já bloqueia teu pensamento. Quem eu Aham. penso que Quem é? que tu pensa que é pra Não me dar sabe uma da minha dica? história, não sabe da minha vida, quer vir me falar o que eu tenho que fazer. Mas- Gente, isso é orgulho disfarçado. Mas como é difícil, E né? a gente não aceita, né? É muito difícil pra gente, numa certa idade, aceitar que a gente sempre fez daquele jeito, sempre deu certo. E aí, às vezes, hoje eu consigo ouvir as pessoas, mas aplicar é uma luta bem grande. É uma luta. Eu consigo ouvir as pessoas, porque às vezes é uma ideia maravilhosa de um jovem, de uma pessoa. O cara que mais conhece de Instagram tem 20 e poucos anos, então é o inventor, então nós não podemos, né, vamos subjugar a pessoa ou vamos menosprezar Às vezes pela porque eu não tenho idade, idade, é. eu tenho o dobro da tua idade. Eu fazia isso, cara. Isso é um orgulho disfarçado. Eu sei, Não, paizinho, eu te conheço. Eu fazia isso, era muito difícil. Depois que eu comecei Mas a todos ouvir nós. que as grandes pessoas não é pela idade, é pelo que ela buscou conhecimento sobre aquele, né, sobre Aquele assunto. aquele assunto. Uhum. Então isso me confrontou. Mas como assim? Ele sabe, claro, sobre alguns assuntos ele vai saber. Minhas experiências contam, mas sobre algum assunto ele pode trazer ideias maravilhosas, saber muito mais que eu. Mas é Gente, difícil, né? Pela nossa cultura, né? É difícil. todo mundo já fez isso. Não adianta você tá olhando agora e tá pensando assim, não, eu não esse faço. padrão Você do faz. orgulho Em aí, algum É só momento fez. Vamos pular esse padrão Não, do orgulho. ele é muito importante, ó. Vamos pular Ó, o padrão do aí. orgulho já quer pular o padrão Aham. do orgulho. Essa Tá técnica errado nova, esse. padrão do orgulho, pula o padrão de orgulho. Não, Aí funcionou, vamos Carol? Não? encarar o problema de fato, Não. assim, de frente. Sem procrastinar. É isso. Sem pular, sem correr do desafio. Então, inteligência emocional é responsável por 80% do seu sucesso. Então, se você quer ter sucesso na vida, você precisa conhecer isso para se conhecer e ter inteligência emocional. Bom, essas pessoas também têm a necessidade de dar a opinião delas, porque como elas acham que elas são as melhores, que elas têm as melhores ideias e elas estão sempre certas, não interessa se tu vir desabafar com elas, elas vão ter que dar uma opinião. Até aquele senso IBGE, né? Não sei se vocês conhecem, mas tu vai falar assim, bah, ai, não sei o que, porque eu tô doente, sabe? Eu tô com uma dor de cabeça. Mas quantas pessoas que estão no hospital? Daí ela começa a dar, né? Tem Sim, milhares de sim, é. pessoas que estão morrendo e tu tá reclamando de uma dorzinha de cabeça. Ela começa a invalidar, né? Geralmente essa pessoa, ela tem que dar a opinião dela. Mas a opinião é pior. Eu não gosto de comparações piores. Eu prefiro que me dê a solução, não Uhum. comparar. Necessidade. Senso IBGE, Carol. Senso IBGE, Não, tem essa que foi dar. tu que inventou, né, Carol? Não, É eu o teu estudei não. dicionário. porque existe tudo. Tu Ih, criou não o meu começa com esse dicionário aí que a gente já tem Carol um lá em criou casa. O meu dicionário da minha Segue cultura, ele. agora Deu. Que é outro? esse é teu. Vai, continua, Carol. Necessidade de Padrão de sempre orgulho. estar com razão. Ah, tem que estar certo. Ele tá Ui, certo. Carol, como tu tá me confrontando? Tá difícil esse padrão de orgulho. Por isso que tu Acho não que a gente queria. vai, ouvir, eu não né? queria participar desse podcast, falou meu coração, mas ele tem me confrontado. Vai. Não gostam de críticas. Ai, E ai, não admitem estar errados. Eles não Também. podem estar errados. presente. E são especialistas em desculpas e justificativas. Por quê? Quando não sai como planejado, né? Porque eles estão certos, mas quando não estão, não é porque dessa vez aconteceu tal e tal coisa que eu não tinha visto. É por isso que deu errado, tá? Mas eu já sabia que isso ia acontecer. A culpa nunca é minha. Não, sempre tem uma desculpa, uma justificativa do porquê eu tô errado. Qual é esse padrão É mesmo? primeiro que eu não tô errado, né?
O Juliano tá querendo sair do podcast, gente. Ai, tá me dando uns calorão. É o clima, desliga o ar aí, tá me dando calorão agora. E aqui eu vou dar umas dicas de como você pode resolver, né? Porque também não adianta eu só apresentar você ficar, meu Deus. Que alívio, Carol. Agora é a minha solução, então eu vou ficar, permaneça no podcast. Agora é a parte importante. Essa parte é útil. Aprofunde-se no autoconhecimento. Pra começar, se você já viu, aceitou, não, eu faço isso. Eu vi que eu realmente sou orgulhosa. Você já aceitar isso já é um grande passo pra ver o que tem que mudar. Cara. Tá no caminho, já viu, né? Que tu tá no padrão do orgulho ali, ó. Já tá no caminho. Então, pra Ainda você bem que o assunto de hoje é ele. Viu, Carol? É só eu, mas que legal. Hoje já é estou no vocês. caminho que eu admiti que eu tenho esse padrão. Então já Ok. estou no caminho, já o primeiro passo já estou resolvido, né? Não, Os cara- já calma que tem vários. Vamos refutar mais 2, já acertei 2. Bom, o autoconhecimento, gente, ele é fundamental. Porque você se conhecendo, você vai saber se relacionar com as pessoas, vai saber reconhecer se elas estão magoadas, vai saber conversar, vai saber trabalhar em grupo, geralmente no trabalho, na empresa. Exatamente. Vamos pro próximo. Relacionamento familiar vai ser muito melhor, né? Porque, por exemplo, 4 eu já conheço, entendeu. eu me conheço. Eu sei que eu não posso conversar sobre algumas coisas com a mãe, que a mãe é meio parecida acordar comigo. a mãe às 6 horas da madrugada, que o bicho Madrugada, 6 horas? Não, 6 horas é dia 4 já. eu já tô dentro, eu já passei Às 4. 4. Vamos seguindo. Segue. Aceite que você vai errar. Gente, você é ser humano. Todas as pessoas Esse têm é- algum padrão desse, então. Isso não é certo. Vocês concordam comigo que essas características só te prejudicam e são ruins para as outras pessoas. Então aceite que você vai errar, que você erra. Você é um ser humano. 5, Carol, já estou dentro de 5. Aprenda a lidar com o medo e a insegurança. O medo vai vir e o medo vai causar uma insegurança. Você vai achar que você não é suficiente para fazer aquilo, mas a verdade é que isso foi só uma sugestão do medo, né, na sua cabeça. Você pode fazer, entendeu? Pode errar, mas tudo bem errar. Liberte-se das verdades que você carrega, né? Geralmente a gente tem isso, o acha normal o sofrimento na sua vida. Isso é uma verdade que você criou. As coisas não precisam ser difíceis. Né? Eu tava até explicando pra uma pessoa que eu conheço que ela também é bastante assim. Ela acha que tudo tem que ser difícil pra ser bom. Ela acha que ela vai perder. Se for fácil, ela vai perder, né? A questão é que não é isso. Quem foi É uma que inventou verdade. essa teoria, né? Eu não sei, mas Eu muita queria gente descobrir acredita. esse Isso é cara muito que inventou. triste. Prejudica Com totalmente certeza foi a gente. involuntariamente. O cara nem sabe que ele criou esse pensamento e que isso foi Não, se e é um jargão desenvolvendo. do mundo inteiro, né? Todo mundo sabe pronuncia disso, todo mundo isso, né? conhece. Avalie novamente as críticas que você recebeu. Se você é uma pessoa orgulhosa, geralmente a gente não aceita crítica, né? Eu né, me colocando agora, eu não aceitava que a minha mãe falava, não, mas tu tem que fazer isso. É Quem difícil. é a mãe pra me falar? A mãe já com... Como assim quem é a mãe? A mãe! Ah, a mãe, entendeu? Mãe, né, Carol? Poxa, mas se a mãe falou, Agora talvez vai com ela a não mãe tá um pouco, Carol, certa. que eu já fui até nos 10, agora segue a mãe. Eu tô tranquila, me deixa aqui quietinha, Agora é a refletindo. mãe, Eu a estou mãe tá aqui só em silêncio. me autoconhecendo. Agora ela tá se autoconhecendo. Então agora ela vai poder responder os outros. Segue? Tem mais, Carol? Tem, bastante. Agora Deixa é eu com a mãe. concluir a ideia aqui. Avalie novamente as críticas que você recebeu, né? Você pode ser que naquela hora você se arrependa. Bah, eu devia ter conversado, eu devia ter ouvido mais o que aquela pessoa Será que tinha a pra mãe me falar. aceita críticas? Sobrou pra mim agora. Agora Você contigo. analisa, por mais que não tenha dado tempo de né, analisar naquele momento, você analisa agora. Vê se aquilo ainda serve pra você, talvez você já tenha mudado, mas talvez não. Mude a sua perspectiva e o ângulo que você está olhando. Geralmente as pessoas mais velhas, né? Ai, Elas ai, têm ai, uma vai mente sobrar pra assim, mim. uma mente fechada, sem olhar pros A mãe lados, também né? está Então, nos 40, então vamos pra mãe. Tô de boa aqui, gente. Só desfrutando desse momento. as coisas mudam constantemente, gente. Que nem o meu pai falou. Poxa, a pessoa que mais sabe de Instagram tem 20 e poucos anos. Ele não pode falar pra essa pessoa, não, eu sei mais que tu. Não. Não posso. Essa pessoa tem mais conhecimento que ele nessa área. Mas o pai, com certeza, tem mais conhecimento que a outra pessoa em uma área. Por isso que é importante, vou abrir um parênteses agora, De respeitar, essa questão. né? Não, e assim, ó, até pra uma pessoa sábia, ela pede conselhos, né? Uhum. Pra quem você pede conselhos? Nesse momento você precisa identificar isso. Eu vou pedir conselho pro Juliano sobre o Instagram? Ele nem tem Instagram.
O que ele vai poder me dizer sobre o Instagram? Talvez, pelas crenças e pelos padrões dele, ele vai criticar o Instagram, porque ele não tem, ele não utiliza, ele não conhece. Então, assim, gente, toda vez que nós precisar pedir um conselho para alguém, eu vou abrir esse parênteses aqui, entenda para quem você vai pedir o conselho, aquela pessoa. E tem gente com 20 anos, com 20 e poucos anos, que sabe muito mais do que eu em determinado assunto. Qual é a dificuldade que nós temos em entender e respeitar isso? Nós temos dificuldade nisso sim, gente. Porque tem pessoas, quanto mais a idade, parece que mais difícil é pra gente admitir que um jovem de 20 anos pode me ensinar algo que eu não sei com 40 e poucos. Mas nós precisamos abrir a nossa mente para receber, porque senão a gente vai caminhar no mesmo caminho a vida inteira. E um dia vai olhar para trás e vai dizer, poxa vida, ela com 30 anos já viveu muito mais experiências maravilhosas do que eu com 70. A gente sofreu bastante com os filhos tentando entender a nossa época, né? E hoje a gente tá passando os conselhos, a Carol tá passando da época dela. E a realidade é a Carol passar na idade da época dela. Não, vamos pensar o seguinte, hoje nós com 40 anos, eu com 40 anos, ela com 19 tem muito mais conhecimento em determinados assuntos do que eu. Quando eu tinha 20 anos, eu nunca imaginei que isso aqui existia. E aí eu não vou acreditar no que ela tá trazendo. É isso que eu quero dizer, entendeu? A gente vai ter que acreditar, a gente vai ter que buscar, respeitar, ouvir. Tem uma frase que também mudou bastante a minha perspectiva, que é: se você tem certeza que não sabe de nada, todos os dias você aprende um pouco. Então, a mãe... Eu tenho você certeza tem certeza que não sabe de nada, todos os dias você aprende um pouco. Essa Carol criou essa frase. Legal, Carol. Eu ouvi. Porque não, geralmente os pais fazem o seguinte, Carol, eu quero dar minha ideia. Quando eu tinha 20 anos era assim. Não, gente, já aqui foi. A geração da Carol atualizou em 20 anos, entendeu? Eu tenho certeza que eu já falei alguma coisa pra vocês que vocês pensaram, nossa, sério? É verdade isso? Eu não sabia. Eu já tenho coisas que eu falei pra mãe que a mãe falou assim pra mim. Sério isso? Mas que legal. Mas a gente, como pais, tem que se colocar na idade. Bom, não adianta eu passar conselhos da minha juventude pra Carol, pra Juju, que não tem nada a ver na minha época, ou da mãe, que é mulher. Eu, daqui mais 15 anos, vou passar sobre o adolescente pro Davi. Eu não tenho a minha época. Vai ser outra geração, é outra época, né? Vai ser outra época com meu filho. Mas é por isso que é importante nós, como pais, estar ligados no que está acontecendo nesse mundo, gente. Esse podcast vem justamente para isso. Para que você consiga perceber que a nossa geração não tem como auxiliar uma geração de agora, se nós não tivermos esse entendimento sobre as emoções, sobre princípios e valores que nunca mudam, mas precisam ser atualizados à maneira de aplicar. É isso que nós estamos trazendo. A forma, os nossos princípios de família, os princípios milenares, os valores, isso não muda, isso é imutável. Mas a forma com que nós vamos trazer isso para eles precisa estar atualizada. E é disso que nós falamos aqui, né? Sobre isso. Tentando colaborar com quem está em casa, né? A Carol, por exemplo, fez esses confrontos aí. Não, é que antigamente a minha geração, dos nossos pais, não aceitavam confrontos. Não, nem sentavam numa mesa só para conversar sobre isso. Ideias, era inaceitável. Então, a minha mente, eu já acho que eu já evoluí. Não tô me soberbecendo. Eu evoluí, eu aceitar que eu posso receber algo de uma pessoa de 19 anos. Já evoluí só em aceitar. Porque muita gente vai ouvir também, não vai praticar, só vai ouvir. E você não adianta você só ouvir, você vai ter que começar a aplicar com seus filhos, com seus netos. Se atualizar. Eles vão se afastar de você. E aí, isso gente, é ponto, fato, o que a gente tá querendo dizer, né, Carol? Por exemplo, os filhos se afastam dos pais, os pais, às vezes, eles só ouvem, mas eles não aplicam, eles não querem aplicar. Não, e não tem nem assunto para conversar com os filhos, entende? É difícil daí. Não tem conexão. Né? E a gente perde a conexão. Gente, se nós não nos conectarmos com os nossos filhos e abraçar e acolher eles, o mundo vai acolher com muita alegria. Só que vai vir uma consequência disso. E isso não é bom. Muitas vezes não é bom, é negativo. Continuando aqui, aprenda a lidar com as frustrações, porque, né, como a gente falou, a gente vai errar, a gente vai cair, mas tá tudo bem cair. A gente vai se erguer de novo. Levanta rápido, o negócio é levantar rápido. Vamos levantar, porque assim, ficar sofrendo não vai resolver seus problemas. Reclamar com outras pessoas não vai resolver seus problemas. Evite comparações. Poxa, sobre isso, né? A rede social ela é muito complicada hoje em dia, porque a gente vê
as fotos de todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo... A gente tem que entender que virtual. a foto, gente, é um clique de 1 segundo. O que é 1 segundo em 24 horas? Como que é a vida em 24 horas? É isso que importa. A foto, às vezes, na maioria das vezes, ela não demonstra as 24 horas, ela demonstra 1 segundo. Então, cuidado com essa comparação que a gente faz, e é natural a gente comparar, né? Nossa, fulano foi pra não sei aonde já. Ai, eu também queria ir, mas não vou conseguir. Aí você se sente frustrado. Ai, mas tu vê, eu não tô fazendo. Por que eu não tô conseguindo? Por que eu não tô indo além? Aí tu começa a aceitar essa sugestão do teu pensamento e criar alguém, como uma né? verdade. Aí tu começa a culpar alguém. Aí vem toda essa Culpar história. o mundo, Deus. Eu um monte de coisa. pra, tipo, quando eu começo a me frustrar ou achar que já tô usando demais o Instagram, vendo vidas, pessoas que não estão sendo reais, eu dou um tempo, eu cancelo ali, tiro a minha conta, dou uma semana assim, espareço a cabeça, fico Vai sem. ter que tratar isso, Carol. É, isso aí. Tô Não precisa ser tão tratando. radical assim. Porque tirar, quando a radical. gente tá ali que é legal, que vai poder, tu vai precisar da tua ajuda, da tua colaboração, e vai ter a crítica sempre vai existir. Só que eu prefiro tirar do que me machucar mais, porque depois se alguém vier Isso são conversar fases comigo... e ela se conhece. Então, como ela se conhece, ela já sabe o que vai funcionar pra ela, né? Por enquanto é isso que funciona. Claro que não vai Pode ser mudar. sempre assim. Mas assim, o momento em que eu sentir que eu tô sendo intoxicada por isso, eu vou me dar um tempo. É isso. Vou Porque voltar. sempre É ter vai uma atitude diante de um problema. E eu sei como resolver, então eu vou fazer. o Por padrão. mais que depois isso vai mudar. A mentalidade dela vai mudar, ela vai amadurecer, aquilo ali já talvez não afete tanto. Então, tá tudo bem. Fica uma semana sem olhar, tá tudo certo, tudo resolvido. Mas são momentos, né? Exatamente. E pra finalizar, entenda que você é perfeito para o seu propósito. Né? Não pra sua profissão, não pelo que seus pais falaram que você tem que fazer, é pelo seu propósito. Qual é o meu? O meu, eu entendo que é ajudar pessoas. Então eu sou perfeita pra isso. Eu não preciso ser perfeita pra minha faculdade ou pros meus Tu pais. sabe que isso é a fórmula do sucesso, né, Carol? Eu sou perfeito no meu propósito. E aí todo o resto vai complementar. Mas o propósito é isso, gente. É o que a gente faz de melhor naturalmente. Não é a nossa profissão. Às vezes as pessoas... mas a identidade da pessoa tá tão forte em cima da sua profissão. Porque eu tenho que ser o melhor arquiteto. Gente, eu não sou o melhor arquiteto. Não, a minha identidade, o meu propósito não está em cima da minha profissão. Mas através da minha profissão eu vou viver o meu propósito. Porque eu preciso ser a melhor pessoa para quem está chegando a mim. Isso. É sobre isso, é sobre servir as pessoas em amor, em entendimento, com sabedoria, fazendo com excelência o que se faz. Buscando conhecimento. Né? Sempre, A isso é fórmula fato. do conhecimento é um dos segredos do sucesso, Carol. Estar sempre em busca. Eu vi um depoimento que todo mundo conhece, Flávio Augusto da Silva, que é aqui do Brasil, um dos bilionários, vendeu Orlando City por $2 bilhões, então uma pessoa conhecida Na mundo pandemia, inteiro, durante a pandemia. Né? durante a pandemia, e ele falou que se hoje, aí as pessoas criticam, por que não pega o seu dinheiro, faz uma doação, porque isso, ele disse que hoje, se ele tivesse que recomeçar do zero o dinheiro dele, terminasse o dinheiro dele e recomeçasse com o conhecimento, ele ia chegar ao resultado do mesmo antigo que ele tem, ou até mais, e muito menos tempo. Uhum. Porque com a experiência e o conhecimento... e a experiência que ele guardou, que ele diz que o segredo não é o dinheiro, é o conhecimento e a experiência. E muito menos tempo ele vai atingir muito mais resultados do que ele fez a vida Então toda. olha que a gente vai estar ouvindo de uma pessoa que chegou ao topo do topo. Então ele disse, é o conhecimento, É uma referência. a atualização, né? É isso aí, gente. Então hoje nós falamos sobre os padrões, né, que estão em nós, os padrões que seguem dentro de nós e que muitas vezes nós nem conhecemos. Pergunto pra você, você sabia que isso Eu existia? fui confrontado, Carol. Muito obrigado pelo confronto. Espero que isso confronte quem está nos assistindo também, porque o confronto Confrontou a gente, né? Pra ele gente faz, estar ele aqui nos faz hoje. crescer, ele faz, gente, com que a gente questione os nossos pensamentos. A gente não aceite as sugestões, principalmente as negativas que vêm na nossa mente. Virão, né? Com certeza virão. Talvez você até vai ficar tão confrontado que vai dizer não gostei. Então é justamente pra você. É pra você. É pra mim. Aconteceu eu não gostei, comigo. eu não queria nem participar quando elas me deram um resumo do que era padrão. Confesso pra vocês, mas vou aplicar, Carol. Muito obrigado. Vai me isso ajudar aí. bastante. Porque o primeiro resultado é abre a mente. A gente tem que aceitar que nós temos algumas dificuldades que nos impedem de ir além. E todos nós queremos ir além. Né? Queremos ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Porque tudo isso vai refletir no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo.
Então, nós conseguimos gravar mais um podcast, estamos aí muito felizes por isso. E se você puder curtir, salvar, encaminhar, né, para que essa matéria, esse conteúdo que a Carol trouxe hoje, com certeza pode impactar muitas vidas, a começar por você que está nos assistindo. Mas você pode ser um canal de bênção e enviar para outras pessoas. Curta, compartilhe, continue nos seguindo. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal. E nós voltamos. Até o próximo, então. Obrigada, Carol. Obrigada, Juliana.